Cuidado com a sua senha. O seu chefe já te pediu para você colaborar e passar a sua senha para um outro funcionário para ajudar a adiantar o serviço, tendo em vista que não foi fornecida uma senha para aquele funcionário? Já aconteceu com você? Quando você vai até o toalete ou vai comer um lanche, ou se afasta um pouquinho do local do trabalho, você deixa a tela do seu PC aberta com a sua senha lá inserida? O seu terminal ou computador recebe manutenção com certa frequência? Qual foi a última vez que um técnico foi lá mexer na sua máquina? Você anotou o dia e o horário que ele foi? Você perguntou para o teu chefe se aquela pessoa que estava ali mexendo no computador era autorizada? Você pediu a identidade ou o crachá daquela pessoa que estava mexendo na sua máquina? Quando eu digo a sua máquina, é aquela que foi confiada ao teu serviço. Você fez alguma coisa desse tipo? Hoje nós vamos falar do risco que você corre de responder a um crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, além, naturalmente, de responder um PAD, processo administrativo disciplinar de natureza grave, sob pena de demissão. Triste, não? Mas vamos lá. Primeiramente, vejamos qual é a figura, ou melhor, qual é o tipo penal, a conduta que deve ter aquele que comete esse crime. Vamos ver isso. Essa conduta está devidamente descrita no artigo 313-A do Código Penal, que diz o seguinte: inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou, segunda parte, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano. Pena, olha a pena, reclusão de 2 a 12 anos mais a multa. Então você deve ter notado que as perguntas que eu fiz lá atrás, agora há pouco, falavam sobre os cuidados para proteger a sua senha. Por quê? Como advogado militante nessa área aí, tem mais de 32 anos, eu já defendi algumas causas, e não foram poucas, onde foi utilizada a senha do servidor acusado para cometer esse crime. Esse crime somente ocorre mediante o quê? O dolo, ou seja, o funcionário tem que ser autorizado e tem que querer cometer a conduta típica que nós acabamos de dizer, ou seja, é um crime doloso. Mas olha só que problema, quando um crime dessa espécie é cometido, fica registrada a senha do usuário que inseriu ou modificou os dados. E se esse usuário tiver usado a sua senha, até que você prove ao contrário, quem cometeu o crime foi você. E você será investigado e processado por um PAD, processo disciplinar, e um processo penal. Mas, doutor, isso pode mesmo acontecer? Não é sensacionalismo? Pode sim, pode acontecer e acontece. Então fique bem atento. Não aceite pedido ou ordem de superior hierárquico. Esse pedido é ilegal. Ele não está dentro da legalidade. Não aceite esse pedido para utilizar a sua senha. Sua senha é pessoal. Não aceite ajuda de amigos para adiantar o seu trabalho com a sua senha. Não peça e nem aceite. Não se descuide deixando o sistema aberto com a sua senha. Vai para o banheiro, desliga, volta. Mas demora, não faz mal. Desconfie de técnicos que queiram fazer a manutenção na sua máquina, no seu PC. E se for feita essa manutenção, documente isso de alguma forma. Coloca essa informação em algum local onde você possa ter acesso depois, nem que seja num e-mail que você mande para o teu chefe.
olha, no dia tal, a tal hora, fulano de tal, pedi a identidade dele, veio aqui, abriu minha máquina e fez isso, aquilo, e demorou tanto tempo. Pode ser a base da sua defesa caso aconteça a violação da sua senha. Então, eu vou te contar um caso concreto aqui que você vai dar bastante atenção para isso. Um servidor público, um policial de uma das polícias civis do Brasil, e digo assim para desidentificar o exemplo, né, que é real, ele trabalhava no setor de capturas da polícia e foi acusado de lançar no sistema informatizado a informação de que havia sido expedido em favor de um meliante um alvará de soltura. E calhou desse meliante ser levado a uma delegacia de polícia na época, né, que foi feito isso, e lá ele ter sido liberado por ter constar lá esse alvará de soltura, essa falsa comunicação de expedição desse alvará de soltura. Esse policial, que na verdade foi vítima de um sistema informatizado falho, foi demitido a bem do serviço público e só foi readmitido através da judicialização que reconheceu a vulnerabilidade do sistema. Esse caso emblemático foi de muita gravidade, mas existem muitos outros que, além de configurar esse crime, violam a conhecida LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vou te dar aqui mais um caso, também na segurança pública. Foi eu vou chamar aqui de João, foi procurar um emprego de motorista em uma transportadora que exigia uma conduta ilibada, que ele nunca tivesse respondido a nenhum processo penal. Sua certidão de antecedentes era impecável, não tinha nada lá. Ele havia respondido, de fato, a um processo já extinto, que tinha que sair da certidão. Não deveria constar, como de fato não constava. Mas ele perdeu a vaga. E ouviu dizer que a empresa tinha um contato com alguém dentro da polícia que informava as coisas. Então ele foi na corregedoria da Polícia Civil, contou essa versão e lá fizeram um levantamento e verificaram que esse policial tinha feito uma consulta no RG dele e esse policial não soube dizer por que fez aquela consulta. Obviamente, deve ter recebido algum agrado do pessoal da transportadora para informar que ele já havia sido processado. Então, esse policial infringiu a lei de proteção de dados, além de cometer, naturalmente, uma infração disciplinar de natureza grave. Então, são coisas desse tipo. E tem muitas figuras, como, por exemplo, fornecer listagem de usuário de investidores para empresas que trabalham com investimentos. Por exemplo, na área federal, aposentados do INSS. Quem é aposentado há tanto tempo? Lá o funcionário fornece. Donos de imóveis em determinados locais. São muitas as situações. Por exemplo, no Detran, onde são excluídos, modificados as datas das infrações e multas, para tirar a pessoa lá da perda da carteira de habilitação, lançamentos de despesas em escolas, lançamentos indevidos de tomada de preço. Pense aí no seu caso, aí, no que você trabalha, o que poderia causar um enrosco. Então fique muito atento com a sua senha. Ter uma senha cadastrada em um sistema de serviço público hoje em dia é algo muito preocupante. E por que eu digo hoje em dia? Hoje em dia existe um sistema que a gente não pode chamar de outra coisa, ele é injusto para quem é leigo. Por quê? Você não pode confiar em segurança de sistema nenhum. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia o sistema de violação de dados ele é tão sofisticado. Os hackers, conhecidos, eles trabalham de uma forma tão técnica que não há sistema que possa ser completamente confiável. Então, quando você recebe uma senha, você assina um documento ou alguns documentos onde você se responsabiliza
pela segurança, pelo uso individual, pelo sigilo dessa senha. Então, quando você assina esse documento, e é obrigado a assinar, porque é vinculado, você faz a sua parte. E se o sistema for violado e conseguirem a sua senha, muito embora você possa imaginar e possam te dizer toda a sorte de seguranças, de criptografias, de todo o sistema do Pentágono já foi violado. Segurança máxima dos Estados Unidos, sistema do Google, sistema da Microsoft, sistema de bancos, todos violados. Então não será, por exemplo, a Prodesp ou o sistema informatizado aí do teu estado que vai dizer para você que o sistema é inviolável. Então você tem que ficar bastante atento a isso. O sistema informatizado deve ser garantido pela administração pública, livre e seguro de fraudes, livre de programas espiões e outras fraudes. Mas, como dissemos, nós sabemos que isso basicamente hoje em dia é impossível. No exemplo que eu dei para você, foi comprovada a violação do sistema, restou comprovado. Mas até isso ocorrer, a vida desse policial foi dizimada, sem que ele pudesse fazer absolutamente nada. Por quê? Naquele caso, possuir uma senha significou ser refém de um sistema falho e injusto, que presume, nesse caso eu ouvi várias vezes, pessoas dizendo que o sistema era inviolável, Como eu disse agora há pouco, o Pentágono foi invadido. Então, o que eu posso dizer para você? Se cuida o máximo que você puder e tenha uma boa sorte, acima de tudo. Se puder, curta esse vídeo, dá uma curtida lá. E passe esse conteúdo para frente, tá? Muitas outras pessoas podem se precaver também. Se inscreva no nosso canal para ter acesso ao conteúdo inédito e de grande interesse para todos. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.